Capítulo 5, os cinco primeiros versos. A palavra diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Esse é o texto para a nossa vida. Talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com alegria? A gente já vai falar sobre isso, espera só um pouquinho aí. Todo mundo quer ser feliz. A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, tem esse desejo no coração. Todas as pessoas gostam de ser felizes, querem ser felizes. Se você perguntar para uma pessoa qual é a maior ambição da sua vida, por que ela persegue os sonhos que ela tem, por que ela vai atrás das coisas que ela vai hoje, provavelmente ela vai te dizer que ela quer ser feliz, ela quer apenas viver uma vida feliz. As pessoas pensam tanto nisso que a maioria delas tomam atitudes com base na sua felicidade. Por exemplo, eu conheci um amigo que se separou, se divorciou, porque ele não se sentia mais feliz na sua relação. As pessoas chegam a tomar decisões por causa desse tema, desse assunto. No mundo que a gente vive, a gente tem a ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo. A gente tem que agir com alegria, a gente tem que conversar com alegria, a gente tem que exalar alegria. Certamente a gente tem que parecer feliz para todo mundo. E se a gente não for feliz de verdade, a gente tem que fingir que a gente está sendo feliz. A gente tem que fazer de conta que a gente está feliz. Coloca uma máscara na frente e lembra que você tem que mostrar que você está feliz e se divertindo muito. É só você entrar na rede social da maioria das pessoas. Você só vai ver posts que tenham a ver com isso, tirando algumas exceções. Nem todo mundo fica postando coisa feliz o tempo todo. Mas a maioria das pessoas geralmente faz dessa forma. Mas parecer feliz o tempo todo é impossível e é estressante, é chato viver uma vida assim. Muita gente finge alegria o tempo todo em vez de viver a realidade da vida. E é impossível a gente viver dias perfeitos todos os dias. Nem tudo na nossa vida acontece de acordo com o que a gente planeja. Alguns dias são desastrosos. Alguns dias na nossa vida a gente gostaria de esquecer, de apagar, de fazer com que eles passassem o quanto antes. É fácil ser feliz quando tudo dá certo. É muito fácil você ter um sorriso no rosto quando as coisas funcionam. Mas e o resto da vida? E quando as coisas ficam ruins? Se as coisas ficarem ruins o tempo todo, nesse caso a gente vai ser infeliz a maior parte da vida. E fica a pergunta, que a gente leu essa semana, quem leu o livro nesse capítulo: como a gente pode ser e permanecer positivo num mundo que é tão negativo? Como que a gente vai permanecer otimista, com uma alegria verdadeira, quando tudo desmorona ao nosso redor? E aí a gente vai para a palavra, e a gente vê a alegria sendo ensinada por uma outra perspectiva. A gente leu em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é alegria. Quando a gente lê a carta aos Filipenses 4, verso 4, o texto diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A Bíblia ensina para mim e para você que a gente pode se alegrar como uma atitude intencional. A Bíblia vai ensinar a gente a se alegrar não como algo passivo, não como algo que dependa de fatores externos na nossa vida, mas como algo intencional. Você deve se alegrar. Alegre-se, independente das circunstâncias. E aí a gente vai ver, obviamente, que existe uma certa diferença entre
A felicidade, que é temporária, que pode ser momentânea, e a alegria. Alegria no sentido de um estado de contentamento. Você sentir alegria de fato. A felicidade, ela depende dos acontecimentos. Ela deriva da palavra feliz, que tem a ver com sorte ou acaso. Você às vezes pensa, poxa, hoje um amigo meu fez uma coisa muito maneira para mim, isso me deixou feliz. Hoje a minha esposa me elogiou, me deu um beijo, isso me deixou feliz. Hoje eu comi um chocolate e eu fiquei feliz. Você pode pensar assim, hoje eu estou feliz porque tudo deu certo. A alegria é mais profunda, ela é diferente. A alegria é uma atitude, a alegria é uma escolha, é um trabalho interno, não depende ou não deveria depender das circunstâncias. É escolha sua se alegrar. E essa é a verdade básica do que a gente vai falar essa noite aqui, e a verdade básica que foi defendida em todo o capítulo desse livro. Você pode escolher, apesar das circunstâncias, se alegrar. Viver uma vida alegre, uma vida de profundo contentamento. E é essa alegria intencional que vai tornar a nossa vida mais prazerosa. Quando a gente aprende a optar por essa alegria, a vida se torna muito mais satisfatória. E nós cristãos podemos e devemos ser as pessoas mais alegres do mundo. Por quê? O texto que a gente acabou de ler, de Romanos 5, vai dar para a gente 3 motivos, e é o que a gente vai tentar desenvolver aqui. Ele vai falar de esperança, de propósito e de presença, a presença constante do nosso Deus na nossa vida. A gente acabou de ler um texto aqui que mostra para a gente uma mudança impressionante no estado do pecador, quando ele se torna um crente verdadeiro, independente do seu passado. Por ser justificado pela fé, ele agora pode ter paz com Deus. Paz com Deus, um Deus que é totalmente santo e puro. Ele não poderia viver em paz com pecadores, enquanto esses pecadores continuassem debaixo da culpa do pecado, debaixo do peso do pecado. A justificação trazida por Jesus para cada um de nós elimina essa culpa e assim ela abre caminho para uma paz que é verdadeira. Isso vai acontecer por meio de Jesus Cristo, somente por Jesus, somente por meio dele, o grande pacificador, o grande mediador entre Deus e os homens. E esse é o feliz estado dos santos, o estado de graça. Nós somos levados a essa graça. A gente não nasce nesse estado aqui, a gente não poderia chegar a esse estado por nós mesmos. Nós somos conduzidos a esse estado justamente pelo nosso Salvador. Nós somos levados até Deus como ofensores perdoados. Nós ofendemos o nosso Senhor, nós ofendemos o nosso Deus. Quando essa verdade profunda encontra espaço no coração, quando ela passa a fazer sentido para cada um de nós, não tem como a gente não encontrar alegria verdadeira. É impossível um crente que entende essa verdade que eu acabei de falar aqui, não ser alegre verdadeiramente. Um pastor inglês chamado Derek Prime, ele diz o seguinte a respeito desse tema: se os cristãos não se alegram, é porque eles não são suficientemente cristãos. A alegria é o estado racional do cristão. Cara, isso é forte e é profundo. A alegria para nós cristãos não é algo emocional apenas, não é uma emoção simplesmente. Ela não é circunstancial, ela é racional. Nós entendemos, a verdade do Evangelho faz sentido para a gente de forma cognitiva. Ela entra aqui e ela começa a fazer parte da nossa vida, e a nossa cosmovisão, e toda a nossa mente, e toda a nossa vida muda de verdade, e isso gera alegria no nosso coração. O texto que a gente acabou de ler, a ideia é que os cristãos que têm a esperança da glória de Deus no mundo por vir, eles têm já o suficiente para se regozijar, para se alegrar no presente, no mundo de agora.
agora. E por isso eles podem ter alegria verdadeira no meio das tribulações ou apesar das tribulações. E eles não vão ser decepcionados, porque eles têm já nas suas vidas o amor de Deus hoje, agora, e a sua presença constante por meio do seu Espírito. Esse texto que a gente acabou de ler dá para a gente essas 3 razões que são indiscutíveis para que nós consigamos viver o estado de alegria constante. A gente pode ter esperança independente das circunstâncias, a gente pode entender que as situações na nossa vida acontecem por propósito de Deus, ainda que sejam tribulações, e a gente pode ter a certeza da presença, da proximidade desse Deus sempre do nosso lado. Esses motivos são capazes de fazer todo cristão gente feliz de verdade, gente alegre de verdade. Então, por que a gente pode se alegrar sempre? Primeiro motivo, primeiro lugar, a esperança. Nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Nos 2 primeiros versos a gente vê: por nós termos sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo explica aqui que o resultado da graça de Deus é que agora nós podemos nos gloriar na esperança da glória do nosso Deus. Sabe o que isso significa para a gente em outras palavras? Significa que para o cristão nenhuma situação é completamente desesperadora. Nenhuma situação é completamente desesperadora. Dizem que uma pessoa consegue viver até 40 dias sem se alimentar, 3 dias sem tomar nenhuma gota de água, até 8 minutos sem ar nenhum, mas não consegue viver nenhum minuto sem esperança. É impossível um ser humano viver se não tiver esperança. Todos nós precisamos de esperança. Alguns pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, estudaram 25 mil prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. Eles concluíram que uma pessoa pode aguentar quase tudo se ela tiver esperança. Se ela tiver esperança. Muita gente busca uma certa esperança, mas sem fundamentar essa esperança em algo que é sólido, em algo que dure. Acaba sendo, obviamente, uma esperança artificial, fabricada. Muita gente fundamenta a sua esperança na bolsa de valores, nos seus investimentos. Muita gente deposita a sua esperança numa boa aparência, num bom emprego, ou até mesmo numa boa família. Mas essas coisas são temporárias, essas coisas podem desaparecer. E quando elas desaparecem, a esperança também acaba, porque a esperança estava sendo depositada nelas. E a alegria, a verdadeira felicidade, é impossível sem esperança. Nós cristãos temos o maior motivo do mundo para vivermos com alegria. Nós podemos nos regozijar, ter alegria profunda e verdadeira, porque nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Lá em Romanos 12:12, a Bíblia vai lembrar para a gente: alegrem-se na esperança. Paulo está falando aqui da nossa esperança em Cristo. A esperança que nós temos no nosso Salvador é o primeiro motivo porque nós podemos nos regozijar, mesmo em situações difíceis. Galera, Jesus morreu e ressuscitou. Ele fez isso por amor a cada um de nós. Esse precisa ser o maior motivo para o nosso coração encontrar esperança que não se acaba. A nossa esperança está no nosso Senhor, porque Ele deu a sua própria vida por cada um de nós. E esse é um dos maiores motivos para nós termos alegria verdadeira. Em segundo lugar, todas as coisas acontecem por um propósito. Propósito. Falamos de esperança, a gente agora vai falar de propósito. Versos 3 e 4, o texto diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E eu pergunto para você, um crente pode passar por tribulações? Claro que sim. Pô, mas é estranho, um crente passa por tribulação? Claro que passa.
A questão é que Deus tem um propósito para todas elas. Tribulação aqui é o mesmo que sofrimento. Se refere a tudo aquilo que pressiona a gente. Poderia ser traduzido por provação, por sofrimento, por pressão, por problema. Muitas pessoas têm a ideia errada de que quando todos os seus problemas acabarem, aí sim eu vou ser feliz. Eu só não sou feliz porque eu estou cheio de problema na minha vida. Se esses problemas desaparecerem, aí eu encontro a felicidade. Mas a verdade é que a gente nunca vai se livrar dos problemas da nossa vida. Sabe quando você tem aquele problemão? Quando você resolve ele, você começa a perceber que existem vários outros que eram um pouco menores, mas você só não focava porque você estava focando no problemão. Quando acaba um, aparece outro. A alegria verdadeira é a gente aprender a desfrutar da vida apesar desses problemas. Quando a gente chega nesse nível de maturidade, de vida com Deus, de entendimento do propósito dele soberano sobre cada um de nós, aí a gente consegue ter alegria verdadeira, independente das circunstâncias. Repara que alegria verdadeira não é ausência de sofrimento, é a certeza do propósito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós nos regozijamos no sofrimento. Deus está sempre conosco, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Não é para a gente interpretar mal essa ideia do regozijo no sofrimento. Aqui Paulo não está falando que a gente precisa fingir. Pô, cara, finge aí que você está alegre porque você é crente, tá? Finge que está alegre, as coisas estão difíceis pra caramba, várias tribulações, várias provações, mas a gente tem que fingir alegria. Ele não está dizendo isso. Deus não espera que você seja um impostor, Ele não espera que você seja um hipócrita, Ele não espera uma atitude fingida da sua parte. Aqui também não está falando de negação das coisas que são ruins, que acontecem na nossa vida, se elas realmente são ruins. E também não está falando aqui de masoquismo. Alguns cristãos têm esse complexo de Marte. Eles pensam que quanto mais eles sofrerem, mais espirituais eles vão ser. Tá ligado? Aquela ideia de que, pô, eu estou realmente sofrendo por Jesus, então eu vou me aproximar cada vez mais dele. Ó, eu sou um excelente cristão, porque olha quanto eu estou sofrendo. A questão não é essa. O sofrimento pode produzir coisas boas na nossa vida, sim, mas Paulo aqui não está falando de um martírio sem sentido. Observe o que está escrito aí na sua Bíblia. Ele diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Nós não nos gloriamos por causa das tribulações. A gente vai se gloriar em meio a elas. A ideia aqui não é que a gente tem que gostar do sofrimento na nossa vida, mas é que nós vamos nos alegrar, porque nós sabemos que existe um propósito por trás de cada uma dessas situações difíceis e ruins e preocupantes na nossa vida. Isso significa que nós cristãos podemos ser positivos, até mesmo numa situação ruim, negativa, difícil, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele tem um propósito para permitir que essas situações aconteçam nas nossas vidas. Nós temos uma perspectiva que os não cristãos não têm. A nossa perspectiva vai determinar como a gente reage diante dos acontecimentos que nos cercam. Eu pedi para a Duda deixar esse copo aqui para mostrar isso para vocês. Esse copo aqui, se eu perguntar para você, você acha que aqui tem muita água ou pouca água? Dá uma resposta aí, me ajuda aí, participa comigo. Pouca, mais ou menos? Por quê? É um copo. Quanto você pagaria por esse copo aqui? R$3? Pô, copo caro. Quanto você pagaria? R$3. Vamos pegar esse exemplo, eu achei caro, eu pagaria 50 centavos num copinho desse aqui, beleza? Só que, pô, você está aí sentadinho agora na sua cadeira, você está confortável, ar-condicionado está rolando, está de boa. Agora, imagina o seguinte, pensa que você estava num avião, que estava sobrevoando um deserto, e esse avião caiu no meio de um deserto. E aí você agora está no meio de um deserto, tentando sobreviver. Todo o pessoal que estava no avião
infelizmente faleceu, só você sobreviveu, e aí você já está há 20 dias nesse deserto, e aí toda a comida que tinha no avião já acabou, toda a água também já acabou, e aí você já está há 3 dias caminhando além desses 20 que você estava sobrevivendo, sem água nenhuma, num sol causticante, lutando pela sua vida. De repente aparece alguém com esse copo de água na mão. Quanto você pagaria agora por esse copo de água? R$3. R$3. O cara, se ele te cobrasse R$200 e você tivesse, você pagaria. Você até mataria a pessoa para tomar um copo desse de água. Você faria o possível para conseguir tomar esse gole que seja. A perspectiva faz toda a diferença. A forma como a gente enxerga as situações da vida e como a gente vive em cada uma delas. E isso vai ajudar a gente a entender várias outras situações da nossa vida. A forma como você reage diante dos problemas no seu trabalho, na sua casa, com a sua saúde, depende da sua perspectiva. Talvez você ache que a doença que você descobriu agora é a pior do mundo e você esteja enfrentando um deserto na sua vida. Mas vá lá no hospital de câncer, conversar com aquelas criancinhas de 5 anos, de 3 anos que descobriram câncer. Talvez nem vivam mais ao longo da sua vida. Não é uma outra perspectiva? Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. Paulo está ensinando que, como cristãos, nós podemos nos alegrar até mesmo em períodos difíceis assim, porque nós temos esperança e nós sabemos que Deus está operando na nossa vida. Essa é a nossa perspectiva. A perspectiva agora do crente é olhar para as situações não como algo ruim, e por que isso está acontecendo comigo, que droga, mas é entender, caramba, existe um Deus soberano sobre todas as coisas, e Ele está agindo. Talvez isso seja um pouquinho difícil para mim, mas Ele está agindo, e eu creio nele, e eu quero descansar nele. E aí o texto vai dizer que a tribulação produz perseverança, e ela também produz caráter, e depois esperança. Isso indica para a gente que o sofrimento ele pode ser produtivo, ele realiza alguma coisa na nossa vida. Os problemas que acontecem na nossa vida têm um propósito. As suas provações e dificuldades, elas têm um sentido de ser, elas não são aleatórias, elas não aconteceram sem o conhecimento de Deus. E é muito mais fácil a gente lidar com o sofrimento quando a gente sabe que ele tem um propósito, que ele não é em vão na nossa vida. Aí na continuação a palavra vai dizer que o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança. Primeiro Paulo vai dizer aqui que ele produz perseverança. A ideia é a capacidade da gente lidar com a pressão, de aguentar, de nunca desistir, de continuar em frente. Essa é a perseverança bíblica. Quando a gente passa por uma situação difícil, por uma dificuldade, sem desistir, o nosso caráter e a nossa confiança vão ser fortalecidos. E isso vai capacitar cada um de nós a lidar com pressões ainda maiores no futuro. Aí depois Paulo vai falar que essa perseverança produz caráter, um caráter aprovado. Essa palavra caráter vai acontecer apenas 5 vezes na Bíblia. Significa confiabilidade. A ideia de caráter aqui é como uma mala que você leva quando você vai viajar no aeroporto. E você já viu os caras pegando as malas? Eles pegam e tacam assim de qualquer jeito. Se você está no avião e vê de repente o cara jogando a tua mala, você fica até bolado assim, caramba, será que eu coloquei alguma coisa que quebra ali dentro? Os caras pegam e tacam assim, sacou? A ideia de caráter é isso, uma mala que passa por isso, por essa coisa de jogar para lá e para cá e ela fica inteira. É uma mala que tem caráter, é uma mala confiável. Deus quer fazer de você esse tipo de pessoa. E em muitos casos, Ele vai usar o sofrimento, as tribulações para isso. Ele vai usar os problemas da nossa vida para produzir perseverança e essa perseverança vai produzir esse caráter. E o caráter e não as circunstâncias é que vão produzir regozijo, alegria verdadeira na nossa vida. E aí então Paulo vai dizer que o caráter produz esperança. Esperança na Bíblia significa confiança no poder de Cristo.
Em vez de destruir a nossa esperança, os problemas que acontecem com a gente têm o objetivo de desenvolver a nossa esperança. É uma coisa meio contraintuitiva. A gente não consegue, às vezes, enxergar dessa forma, mas é assim que a palavra ensina para a gente. Seja como for, um problema que talvez você mesmo tenha criado, um problema que alguém te causou, ou um problema que seja o diabo provocando na sua vida, Deus vai usar isso para o seu bom propósito. Se você é um cristão, se você ama o Senhor, nada acontece na sua vida por acaso. Mas agora, preste atenção que os problemas que porventura aconteçam na nossa vida, as dificuldades pelas quais a gente às vezes passa, isso não produz automaticamente essa perseverança e esse caráter e essa esperança. Talvez você conheça pessoas que passaram por situações difíceis na vida, mas as dificuldades e os sofrimentos não produziram nenhum caráter positivo nelas. Em vez disso, essas pessoas se tornaram amargas, iradas, tensas, críticas. Essa perseverança, esse caráter, essa esperança são produzidos em nós somente quando nós optamos pela atitude certa. E que atitude é essa que é a atitude certa? Alegria. Alegria é a atitude certa. Quando a gente aprende a se regozijar, a encontrar a alegria verdadeira no problema, não por causa do problema, mas no problema, Deus vai utilizar isso para o bem na nossa vida. E aí a gente percebe que a gente encontrou maturidade. A gente cresceu na nossa caminhada com Jesus. A gente agora está mais perto do nosso Salvador. A gente agora está mais parecido com Ele. Os cristãos podem se alegrar em momentos difíceis porque sempre há esperança e porque o propósito de Deus sobre as nossas vidas sempre é maior do que o próprio problema em si. Tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito definido e conhecido por Deus. E a gente pode ser alegre, independente das circunstâncias. Em terceiro lugar, Deus está sempre por perto. É o último motivo que a gente vai falar aqui essa noite, pelo qual a gente pode sempre encontrar alegria. Deus sempre vai estar por perto. No verso 5 diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo já foi concedido para você, o Espírito Santo já está sobre a sua vida, Ele já inundou o seu coração se você crê em Jesus. Isso é maravilhoso demais. Você tem a proximidade e a presença de Deus na sua vida. No verso 11, Paulo vai mencionar esse motivo da mesma forma. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto, Romanos 5, no verso 11, diz assim: nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Nós podemos nos alegrar de verdade, nos regozijar, não importam as circunstâncias, porque Deus está sempre com aqueles que creem nele, em qualquer lugar, em qualquer situação. Cara, esse texto aqui é lindo demais. Como cristãos, nós fomos reconciliados com o nosso Deus. Ele nos tornou amigos dele. Nós somos amigos de Deus e essa amizade vai durar para sempre. Quando você vai para a palavra, você lê textos como Isaías 43, verso 2, o Senhor dizendo: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Talvez você esteja precisando desse texto essa noite. Ao longo dessa semana que vai se iniciar, Deus está dizendo para cada um de nós, se você confia nele, se você agora é filho dele, ele vai estar sempre com você e nada pode te oprimir, nada vai poder te destruir, nem mesmo o diabo, nem as pessoas, e o próprio Deus não tem interesse em acabar com a sua vida, pelo contrário, ele deu a sua própria para que a gente tivesse vida. Nada pode te oprimir, não importa o que você enfrente na sua vida, você nunca vai estar sozinho.
E sinceramente, esse é um motivo enorme para o regozijo verdadeiro, para a alegria verdadeira. Deus sempre vai estar por perto, a gente pode contar com a sua presença, e isso é motivo de alegria suficiente. Diante disso, eu queria trazer uma única aplicação para a nossa vida, sobre esse tema da alegria. Qual é a aplicação? Seja intencional na caminhada cristã, e encontre alegria sempre. Seja intencional nessa caminhada, seja intencional na busca por essa alegria. É possível, como a gente acabou de falar, você se alegrar de forma intencional. A própria palavra, quando vai falar sobre isso, ela diz: alegrem-se, alegrem-se. Não é assim, poxa, se esforça para se alegrar, olha o que Jesus fez por cada um de nós. Não, Ele é tão maravilhoso para todo mundo, pelo que Ele fez pelos seus filhos, que agora é como se fosse uma ordem, um imperativo: alegrem-se. Cara, você não tem motivo para viver uma vida infeliz, se alegra, toma vergonha nessa cara, se alegra. A gente tem os maiores motivos para isso em qualquer circunstância. Como a gente acabou de falar aqui, nós temos esperança, a esperança real que o mundo não tem, que o mundo nem conhece, que o mundo não crê. A gente sabe que tudo acontece na nossa vida por um propósito que é definido e conhecido por Deus, não é por acaso. E a gente tem a presença dEle para sempre. Que motivo mais eu poderia te dar? Que motivo eu poderia te oferecer? Como então nós podemos ser intencionais? Cara, a gente pode e deve buscar Jesus todos os dias. A gente pode trazer à memória tudo o que Jesus fez e faz por nós. A gente pode ser intencional, não deixando o nosso coração se esfriar ao longo da semana. Quando a gente se esfria diante de Deus, uma vez que nós somos livres, que Jesus já trouxe liberdade para cada um de nós, se nós nos esfriamos, a culpa é nossa, a culpa é sua, a culpa é minha. Manter a memória aquecida com as coisas de Deus é suficiente e é poderoso. Isso é capaz de fazer a gente sempre manter no nosso coração essa alegria verdadeira. Isso é ser intencional. Algumas dicas práticas para você. Cara, coloca no seu celular lembretes, alarmes, que te lembrem mais de Jesus ao longo do seu dia. Que te chamem para orar mais ao longo do seu dia. Escreva daqui para frente os seus testemunhos. Quando você passar por alguma coisa muito maneira com Deus, que você perceber que Ele está fazendo isso na sua vida, escreva isso num papel, escreve isso no seu computador. Uma outra dica prática: seja disciplinado nas atividades cristãs, oração, leitura bíblica, meditação na palavra. Seja intencional nisso, faça isso de forma disciplinada, constante, diária. Seja assíduo nas atividades aqui da igreja. Todas elas vão te aproximar de Jesus e vão te ajudar a ser uma pessoa mais alegre. Participe de todas as células e discipulados que estão marcados. Não falte por qualquer motivo. Nunca se esqueça do que a gente está falando aqui essa noite. Você tem esperança, você tem um propósito definido por Deus e Ele está sempre do seu lado, Ele está sempre contigo. Então seja intencional ao se lembrar disso. Viver uma vida alegre, de verdadeiro contentamento, só depende de você. Alegre-se, Jesus já deu a vida por cada um de nós, não existe mais motivo para a gente não ser feliz de verdade. Aí no livro, quando a gente lê esse capítulo, o pastor Rick Warren, ele vai dar 4 dicas, que são exercícios para a gente desenvolver a alegria, e isso é maneiro demais. Aí eu vou trazer aqui para a gente falar rapidinho, 4 exercícios para a gente fazer ao longo dessa semana e até mesmo até o final dessa série, ou até mesmo até o final da nossa vida. O primeiro exercício que traz alegria para o nosso coração, sabe qual é? Gratidão. Gratidão. Primeiro lugar, primeiro exercício para a gente desenvolver alegria, seja uma pessoa grata. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a atitude de gratidão. Observe aqui novamente que a gente não deve ser grato por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Existem circunstâncias que são ruins, mas a gente vai ser grato em meio a elas, não porque elas estão acontecendo na nossa vida. Os psicólogos vão dizer que a gratidão é a emoção mais saudável que existe. Um psicólogo conhecido, que
foi o precursor dos estudos sobre o estresse, ele diz o seguinte: a gratidão produz mais energia emocional do que qualquer outra atitude na vida. Cara, isso é maneiro demais. Então, ao longo dessa semana, pense em maneiras de você expressar gratidão e comece a ver a diferença na sua vida. Se você é uma pessoa que não tem sentido alegria nos últimos dias, primeiro exercício para você fazer, seja grato. Você pode, por exemplo, escrever um bilhete para alguém expressando a sua gratidão por essa pessoa. Você pode dar um telefonema ou mandar um WhatsApp para uma pessoa dizendo o quanto ela é importante na sua vida. E agradeça a ela por ela ser essa pessoa para você. Uma coisa que vai te ajudar aí. E obviamente a gente não pode nunca esquecer de ser grato a Deus. Grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. Segundo exercício, doação. Doar. A gente aprender a doar. Cultive essa alegria interior no seu coração pela doação. Jesus mesmo ensina, há maior alegria em dar do que em receber. Doação, vai gerar alegria no seu coração. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. Terceiro exercício, serviço. Um terceiro jeito, um terceiro exercício para a gente desenvolver gratidão, cara, é servindo. Dedique a sua vida a servir outras pessoas. A gente pode servir aqui nessa igreja, a gente pode servir no nosso trabalho, a gente pode servir na nossa casa. Às vezes, eu acho que isso acaba se tornando um erro dentro da igreja, e a gente pensa que servir é só quando a gente faz alguma coisa aqui. Serviço é isso, eu vou botar um amarelinho, ou então eu vou ajudar com a cadeira, ou então eu vou fazer alguma coisa para ajudar quem estiver precisando aqui. Cara, mas quando você serve na sua casa, você está servindo também a Deus. Quando você serve a sua esposa, quando você serve o seu marido, quando você serve o seu namorado, sua namorada, quando você serve um amigo, quando você serve os seus pais, quando você serve o seu irmão, você também está servindo. Você também está agradando a Deus. Se você fizer isso, você vai começar a encontrar mais alegria. Quarto exercício prático para encontrar alegria: falar de Cristo para outras pessoas. Quando você começa a evangelizar, a falar de Jesus, o que Ele fez por você, você também começa a se alegrar mais. O próprio Jesus diz que existe alegria, regozijo no céu, quando um pecador se converte. Isso está lá em Lucas 15:10. Cara, imagina a cena no céu, uma pessoa que conheceu o Evangelho por causa da sua vida, chegando para você e te agradecendo e falando: cara, eu te agradeço demais por ter me apresentado esse Jesus que me salvou, e por eu agora poder viver toda a minha eternidade na presença desse Deus. Ele usou a sua vida. Eu posso te dizer com certeza que nesse momento o seu coração vai disparar de alegria, e você pode começar a viver essa alegria hoje, aqui no nosso tempo, falando de Jesus para cada vez mais pessoas. Se você tem dificuldade, peça a Deus que te dê oportunidades de falar do Evangelho para as pessoas que estão perto de você, no seu trabalho, na sua vida, no seu meio social, na sua academia, no seu crossfit, na natação, em qualquer lugar por onde você for, fale de Jesus para quem estiver perto de você. Para concluir, a alegria pode parecer difícil, porque até mesmo esses exercícios que a gente está falando, que produzem alegria, vão contra a nossa cultura, vão contra o que o nosso tempo fala sobre a própria alegria. A nossa cultura diz: olha, pensa em você, viva para si mesmo, encontre alegria, pensa na sua felicidade, pensa antes na sua vida, depois você vai pensar nas outras pessoas. Mas o nosso Senhor vai ensinar para a gente que a alegria pode vir quando a gente desenvolve uma atitude de gratidão, quando a gente começa a doar os nossos bens materiais e a nossa própria vida, quando a gente dá o nosso tempo, a gente começa a servir, quando a gente compartilha a respeito do Evangelho. Então fica para a gente o desafio aí, essa semana e até o final dessa série. Cara, coloque em prática essas coisas, para você começar a trazer alegria para o seu próprio coração. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra mais uma vez, que ensina coisas tão maravilhosas, tão profundas para a nossa vida, Senhor. Tantas vezes isso é desafiador, isso é difícil,
mas nós cremos no Senhor e nós queremos viver dessa forma, Senhor. Nós queremos ter essa alegria verdadeira que excede a todo entendimento, Senhor, essa paz que inunda todo o nosso ser e que faz a gente ter desejo e vontade de viver para a sua glória, Senhor. Desenvolve no nosso coração a alegria verdadeira, que nós sejamos crentes no Senhor, que amam o Senhor e que vivem dessa forma, com essa alegria contagiante para a tua glória, para o teu louvor. No seu nome que a gente ora assim, Senhor. Amém, amém.